Oi, graça e paz, amados, bom dia. Nós estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso curso de doutrinas, né? Nós vamos dando início agora à sexta aula. Vamos orar ao Senhor Jesus, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de falar de ti, da oportunidade que temos, Senhor, de compartilhar, Senhor, a tua palavra. E agora, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações nesta manhã, nos dando, Senhor, a sabedoria que vem do alto, nos dando a unção que vem do alto, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, que for nos ouvir hoje, que a tua palavra possa vir, Senhor, como palavra rema aos nossos corações. Nós te adoramos nesta manhã, nós bendizemos o teu nome, Senhor, nesta manhã. Nós declaramos, Senhor, que tu és Deus sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Luana, bom dia, Lorena, bom dia, papai, tudo bem? Né? Paz do Senhor. Hoje nós vamos ter o nosso sexto tema do curso de doutrinas bíblicas. São 10 doutrinas bíblicas que nós vamos estar estudando. E hoje nós vamos estudar sobre Jesus Cristo. Bom dia, Yolanda, paz do Senhor. Bom dia, pastor Valnei, a paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, pastor Valnei. Saudade do pastor Valnei, saudade de todos vocês. Amados, nós vamos falar então sobre Jesus. Eu baseei aqui, né, sempre lembrando que eu estou baseando os estudos bíblicos no livro de doutrinas bíblicas do Meyer Pillman, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. Estou fazendo um resumo do resumo. Se você quiser conhecer mais, tanto você pode pedir uma cópia dos estudos que eu estou dando, né, passo para você por e-mail, ou também, né, se você quiser adquirir o livro do Meyer Pillman, é uma bênção, né, a palavra de Deus de maneira simples, né, muito bom mesmo. Bem, Jesus Cristo, Mateus 16, versículos 15 e 16, onde a gente está baseando, né, o começo desse estudo, quando Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, e Jesus falou para eles assim, olha, uns dizem que eu sou profeta, uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou, mas e vocês, né, como ele perguntando, e vocês que são os meus discípulos, né, vocês que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou, né? E Pedro ali, ele dá uma resposta que Jesus fala para ele que não foi, né, boca humana que falou aquilo, mas foi o próprio Espírito de Deus que falou através de Pedro. E a resposta está aqui. Desculpa. Jesus perguntou a eles assim, Mateus 16, versículo 15. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A melhor definição, né, que nós temos a respeito de Jesus, o próprio Jesus falando que era uma revelação da boca de Deus, foi Pedro que deu, né, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos ver aqui, primeiro, então, a natureza de Cristo. Tem que conseguir ser rápido, porque a aula de hoje é um pouquinho maior que as outras, afinal a gente está falando de Jesus, né? Primeiro nós vamos começar falando da natureza de Jesus. Primeiro, Mateus 16 vai dizer aqui que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. A Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, né? Então, ele é o único Filho de Deus. Ele é possuidor de uma relação com Deus que não é partilhada com mais ninguém, né? Só Jesus é Filho de Deus. Ah, pastora, mas nós também somos filhos de Deus? Através de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus por adoção, né? Mas Jesus é o único Filho de Deus.
Jesus é o Filho que Deus enviou ao mundo para nos salvar. Então, gente, a Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte. A gente veio estudando sobre o pecado, veio estudando sobre o homem, e aí você lembra que o pecado original afastou o homem de Deus. Através de Adão, todos os descendentes de Adão, nós nascemos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos a imagem e semelhança de Deus e nós nos tornamos pecadores em nossa natureza adâmica, né? Mas o salário do pecado é a morte e todos nós precisaríamos morrer definitivamente, física e espiritualmente, por causa da nossa origem adâmica, né? Mas quem precisava morrer precisava ser perfeito, puro, e Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então ele deu o seu próprio filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, vindo na terra como filho de Deus, ele foi concebido, né, de maneira virginal no ventre de Maria, mas pelo Espírito Santo de Deus, né, pelo Espírito de Deus. E aí, gente, a gente vê que ele é descrito aqui como Filho de Deus. Ele é quem Deus mandou ao mundo, né, como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Nele não se achou mácula, nele não se achou pecado, e ele veio à terra para nos salvar. Eu gosto muito de um versículo que está lá em Romanos 8, que fala que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou por amor a nós, como antes ele nos negaria alguma coisa, né? Então Jesus, ele é filho de Deus, ele é o único filho de Deus, ele é o filho de Deus que Deus enviou ao mundo para nos salvar, ele é o único caminho para a salvação, não existe outro caminho para a salvação a não ser Jesus. E o caminho enviado por Deus para a salvação, para resgatar a humanidade do pecado, para que tivesse uma nova aliança diferente da lei, né? A lei que a salvação vinha, né, por sacrifício de animais, para expiação dos pecados, para que a salvação viesse de uma outra forma. Ele fez uma nova aliança através do sangue do seu filho que foi derramado na cruz do Calvário. Isso está lá em Atos 2:42. Jesus, ele tem a essência de Deus em si mesmo. É bom a gente já começar aí falando e reforçando que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Por quê? Ele é Deus, né? Ele se despiu de toda a glória, de toda a honra e toda a majestade e veio à terra em forma de homem. Então ele é filho de Deus. Ele tem a essência do próprio Deus, concebido no ventre de Maria pelo próprio Deus. Ele é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele também é homem. Ele nasceu do ventre de uma mulher e ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele tinha também a natureza adâmica herdada, né, de Eva, senão o sacrifício não teria efeito. Ele era sujeito aos mesmos sofrimentos, às mesmas paixões, às mesmas coisas que nós. Mas ele escolheu vir à terra em forma de homem para morrer por mim e por você. E ele escolheu não pecar, ele escolheu não cair em tentação, para que o sacrifício dele fosse perfeito por nós. Então ele é Deus também. Ele é filho de Deus, ele tem a essência de Deus dentro dele. Então ele também é onipresente. Mateus 18:20 fala isso. Ele tem poder para perdoar pecados. Marcos 2, do 5 ao 10 diz isso. Em João 6:39 vai mostrar um dos textos, né, que mostra que Jesus tem poder para ressuscitar mortos. Em João 5:22 fala que ele é o juiz e o árbitro do destino do homem, né? Então, assim como Jesus, ele teve com Deus uma subordinação como homem, ele foi homem, ele escolheu não pecar, ele escolheu não cair em tentação, ele como homem escolheu a vontade de Deus e não a dele. Ele exige que os seguidores dele, nós, seguidores de Jesus,
que nos tornamos filhos de Deus por adoção, através do sacrifício de Jesus. Eu tenho falado muito isso, repetido muito aqui. A Bíblia fala, quando a gente fala de filiação, Jesus ele morre como filho unigênito de Deus. O sacrifício da cruz, a expiação, vem do Filho unigênito, do Filho único de Deus. Mas a ressurreição de um corpo de Jesus, com corpo glorificado, ele ressuscita com corpo perfeito, com corpo que não é mais sujeito à morte, ao pecado. Ele ressuscita como primogênito da criação. Então, nós, quando aceitamos a Jesus, nós também nos tornamos filhos de Deus por adoção através do sacrifício de Jesus. E assim como ele esteve aqui na terra como homem, né, sujeito à mesma natureza pecaminosa que nós, ele preferiu manter a sua comunhão e a sua subordinação com Deus. Ele exige de nós, que somos filhos de Deus agora, a estarmos próximos, prontos a cortar os laços mais íntimos, mais queridos, né? Para que a gente escolha sempre amar a Deus. A Bíblia fala que aquele que amar a pai, a mãe ou qualquer outra coisa, né, mais do que a Deus, não é digno dele. Isso está lá em Mateus 10:37, Lucas 14:25-33, né? Então hoje nós somos feitos filhos de Deus com Jesus, né, por adoção, né? Então, Jesus, ele é filho de Deus, ele nasceu através de da barriga da mulher, então ele tinha a natureza humana. Se ele tinha a natureza humana, ele tinha a natureza adâmica, e ele é 100% Deus, ele é filho de Deus, concebido de maneira virginal no ventre de Maria, mas ele é 100% homem também, né? E Jesus, ele é puro. Embora ele estivesse em corpo humano, ele nunca conheceu pecados, imperfeições ou alguma sombra de mácula. A segunda característica descrita na Bíblia sobre Jesus, ele é o Verbo. João 1, versículo 14, descreve que Jesus é o Verbo. O Verbo esteve entre nós, o Verbo andou entre nós, né? Através do Verbo. O Verbo, ele é a palavra de Deus, né? Então, o Verbo é palavra, ele é a palavra de Deus. Ele é a maneira da qual Deus expressa o seu poder, a sua inteligência, a sua vontade. Ele é a palavra. Quando todas as coisas foram criadas, né, lá no início da criação, a Trindade estava presente, né? A palavra Elohim fala Elohim, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra, porque Elohim, né, é o Deus da Trindade, né, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, o Deus Pai criou todas as coisas, o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas, e Deus criou todas as coisas através da palavra, através do Verbo. E quem é o Verbo? É Jesus. Através da palavra, né, que é Jesus, todas as coisas foram criadas. Então ele é o Verbo vivo, a palavra de Deus. Quando Deus falava com o homem no Antigo Testamento, né, era teofonia, a aparição de Jesus. Quando Deus falava com o homem, era através da pessoa de Jesus. Então, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, Deus é um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então, Deus Pai do Antigo Testamento, Jesus, o Verbo de Deus, o Espírito de Deus, os três são uns, né? Três manifestações de um único Deus. Então, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, ela se fez carne, ela tomou natureza humana, se tornou homem, a fim de revelar o eterno Deus através da personalidade humana. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 e Colossenses 1, 5. Então, a própria palavra de Deus, né, manifesta na personalidade humana, através da natureza humana, através de Jesus. Né? Jesus, ele é eterno, ele não começou ali,
né, no ventre de Maria. Ele sempre existiu, ele estava presente antes de todas as coisas, porque ele é Deus, ele esteve em todas as épocas, ele esteve na criação, como eu falei, né? Foi através dele que todas as coisas foram criadas. Então, Jesus é descrito como Filho de Deus, Jesus é o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra que foi usada, né, para criar todas as coisas. Jesus é Senhor, né? Jesus Cristo é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Jesus, ele tem o ofício de profeta, a gente vai falar um pouquinho na frente, ele tem o ofício de sacerdote, mas ele é Deus, né? Existe um único Deus, né? E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. E como Deus, ele é o nosso Senhor, digno de toda adoração, de toda exaltação. Ele é o nosso Salvador, foi ele que morreu e ressuscitou por nós. 1 Coríntios 6:20 fala que Jesus Cristo é aquele que por sua morte ganhou lugar de soberania no meu coração e a quem me sinto constrangido de servir com todas as minhas forças. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós somos servos de Jesus, chamados para servir. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu quero ter um ministério. Ministério é serviço. Quando eu falo que eu estou ministrando, eu estou servindo. Servindo a quem? Servindo a Deus, né? Aquele que por sua morte ganhou soberania no meu coração. Através da morte dele, ele se tornou Senhor na minha vida. Ele me salvou, me resgatou do pecado. E assim como o apóstolo Paulo falou, eu me sinto constrangido. O amor de Deus, ele nos constrange a adorar e a servir. Mas como que Paulo fala aqui? Com todas as minhas forças, né? Você serve a Deus, ao Jesus, o teu Senhor, com todas as tuas forças, ainda que a tua força seja pequena, mas tem que ser com todas as tuas forças. É buscar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não servir a Deus mais ou menos, não servir a Deus de qualquer maneira. A gente muitas vezes quer a bênção da filiação. Todos querem ser filhos de Deus, mas nós queremos também ser servos e obedecer, dobrar a serviço, né? E ser obediente, ter um coração contrito, quebrantado, um coração servidor, servos de Deus, servos uns dos outros. Então Jesus, ele é descrito aqui como Filho de Deus, como Verbo de Deus, como Senhor, mas ele é descrito também como Filho do homem. Então, né, ele tem a sua humanidade descrita na Bíblia, né? O Filho do Homem designa Jesus como participante da natureza e das qualidades humanas. Ele estava sujeito às mesmas fraquezas humanas. Estava porque agora não está mais. O corpo dele foi glorificado, mas sujeito às mesmas fraquezas humanas. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus ficava cansado, Jesus ficava estressado, Jesus se irava, lembra? Jesus se irou lá com os vendilhões do templo, chegou, né? E olha que ele falou, olha, aprendei de mim que sou manso, né? E eu sou humilde. Ele era manso, ele era humilde, mas mesmo assim ele chegou lá, quando ele viu os vendilhões do templo, as pessoas vendendo, né? Imagina Jesus vindo oferecer a vida dele como sacrifício, pela graça. O homem não precisaria pagar nada, porque ele pagou o preço. Aí ele chega lá no templo, as pessoas vendendo animais, querendo ganhar dinheiro ilicitamente com o evangelho, né? Vendendo ali, fazendo, né, comércio com o evangelho. Jesus vai lá, destrói tudo, acaba com tudo, né? Então ele tinha natureza humana, ele era manso, ele era humilde, ele não conheceu pecados, ele não tinha máculas, mas Jesus teve estresse, teve ansiedade? Teve. Lá no Getsemane,
Getsemane, né? Quando ele foi orar com os discípulos e os amigos de Jesus abandonaram Jesus na hora de maior dificuldade da vida dele, Jesus chamou para orar e vigiar durante uma noite, os discípulos dormiram. Jesus acordou os discípulos dormiram. E Jesus estava orando e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia fala que Jesus estava tão nervoso ali, ele é onisciente, ele sabia o que ia acontecer, mas ele ficou tão nervoso, ficou tão estressado, que o seu suor se transformou em sangue. Quando eu penso em Jesus, né, com natureza humana, eu penso no próprio Deus, né, ele identificado definitivamente com a humanidade, né? Identificado como seu representante, como seu salvador. Por que como seu representante e seu salvador? Quando Deus olha para o mundo e vê o mundo cheio de pecados, né? Jesus está lá à destra dele como advogado falando assim: Pai, não olha para eles não, olha para mim. Porque eu também sou 100% homem, eu fui na terra em forma de homem, eu morri por eles, eu derramei o meu sangue pelo pecado deles, então não olha para mim. Olha para eles, olha para mim, pelo meu sacrifício, pelo meu sangue que foi derramado por eles. E aí, né, então ele tem uma representatividade humana, né, diante de Deus, né, como sacrifício dos nossos pecados, como salvador e expiador humano dos nossos pecados, mas também uma identificação com os sentimentos humanos. Quando você está estressado, ansioso, com medo do seu futuro, Jesus sabe o que você sentiu. Ele sentiu isso lá no Getsemane também. Quando você está no deserto, sendo tentado pelo diabo, né? E você está lá sofrendo com fome, às vezes fome sentimental, sede na tua alma. O diabo vem te oferecer banquetes, né? Vem te oferecer as tuas necessidades ali, o que você precisa, como ele fez com Jesus. Jesus sabe o que você sente, Jesus sabe o que você está passando. Quando você é perseguido, quando as pessoas te rejeitam, Jesus sabe como é que foi, né? Ele sentiu isso também, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então é uma identificação, né, de Deus, e vai mostrar, né, Jesus em sua vida terrena. A gente vai ver isso em Marcos 2:10, Marcos 2:28, Mateus 8:20, né? Vários textos de Jesus se identificando, né? Jesus, como homem, ele teve amigos, ele escolheu os amigos dele, não com preconceitos, né? Não com estigmas, mas ele teve amigos, ele teve pessoas que ele esteve próximo, ele teve o seu melhor amigo. João fala que, né, era o discípulo a quem Jesus mais amava, então ele teve as pessoas mais próximas dele. Jesus escolheu 12 discípulos, dentre a multidão Jesus escolheu 12 para andar mais perto. Dentre os 12, Jesus tinha 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Dentre os 3, Jesus tinha um amigo mais íntimo, né? Então, Jesus, né, ele escolhia os amigos também, ele tinha amigos dentre os seguidores dele, né? Dentre os amigos, ele tinha os mais próximos, né, que ele tinha mais afinidade, ele tinha o que ele mais amava, ele era homem como a gente, né? E Marcos 8:31 fala dos sofrimentos dele a favor da humanidade, né? Mas também Mateus 25:31 fala que ele foi exaltado e agora ele tem todo o domínio sobre a humanidade. Jesus, ele veio ao mundo como filho do homem, sendo concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Jesus não teve um pai humano, Jesus não foi filho de José. Ele que veio através de um nascimento virginal, ele viveu também uma vida virginal, ele não conheceu mulher, ele nasceu como homem, tá? Eu falei aqui que Jesus era filho de Maria e não de José, né? Então Maria era virgem quando Jesus foi concebido no ventre dela pelo Espírito de Deus. Depois os outros filhos de Maria, né, foram concebidos de maneira natural. Jesus tinha irmãos, né, por parte de mãe, mas esses irmãos, então, eles já eram filhos de José, mas Jesus não.
Jesus foi criado por José e Maria, né? Mas ele era filho de Deus, concebido pelo Espírito no ventre de Maria, né? E Jesus, ele nasceu como homem, ele cresceu, cresceu, gente. Jesus, ele era um bebê, né? Jesus, ele teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, né? Jesus tinha que ser alimentado. Jesus passou por todo o processo, né? Que um bebê passa, que uma criança passa, que um adolescente passa. E ele miraculosamente cumpriu seu ministério, morrendo e ressuscitando dentre os mortos. O propósito do Filho de Deus, né, se fazer homem, foi tomar sobre ele a nossa natureza humana, a natureza adâmica do homem, para glorificá-la dessa maneira e adaptá-la a um destino celestial, para que os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. João 1:2 fala isso, né, que ele veio à Terra em forma de homem, né, para se identificar com a nossa natureza humana, para glorificar a nossa natureza humana. Porque se ele não glorificasse a nossa natureza humana imperfeita, nós não poderíamos ter a nossa comunhão com Deus, né? Então ele veio para adaptar a nossa condição humana, para restaurar a nossa natureza humana e adaptá-la a um destino celestial, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. 1 João 3:2 fala mais, para um dia nós sermos semelhantes a Jesus, até os nossos corpos serem conformes o corpo glorioso. O que é o corpo glorioso? É o corpo que Jesus recebeu após a ressurreição dos mortos. Quando ele ressuscitou, ele recebeu um corpo glorioso, né? E o grande destino celestial nosso, que Paulo fala lá em Filipenses 3:21, é receber também esse corpo glorioso. Assim, o maior obstáculo, né, a impedir a perfeição da humanidade era o pecado, né? Ao qual o pecado ele privou Adão da glória, da justiça original, da imagem e da semelhança de Deus. Mas para nos resgatar, né, desse pecado original, para restaurar o homem, né, da natureza adâmica, Jesus morreu como sacrifício expiatório. E ele restaura, ele devolve a imagem e semelhança de Deus em nós, quando nós nos tornamos filhos de Deus. Outra característica da natureza humana, ele é descrito como Cristo, né? Cristo é o título oficial e a missão de Jesus, né? Primeiro, Cristo, a profecia do Cristo, né? A palavra Cristo significa Messias, que significa o ungido, né? Então, Cristo é a forma grega da palavra hebraica, né? Messias, que significa ungido. Ela vem do costume, né, do óleo ser usado como símbolo, de ungir com óleo como símbolo de consagração divina para servir. Então fala com Jesus é ungido, né, porque o óleo era usado para ungir um sacerdote como unção de consagração para servir. Esse título era aplicado aos sacerdotes, aos reis de Israel, né? E Jesus, né, ele é o ungido de Deus, ele é o rei dos reis, ele é, né, a Bíblia fala da promessa que da casa de Davi nasceria um que resgataria Israel, sobre ele descansaria o Espírito do Senhor, né? Isaías fala isso, o Espírito do Senhor estaria sobre ele, ele viria para curar os quebrantados, libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar a mensagem de libertação, anunciar o favor de Deus. Diferente de Davi, o reino dele seria eterno e sob o seu domínio não estaria só Israel, mas estaria todas as nações. Então, o Antigo Testamento, a Bíblia, gente, ela fala toda a respeito de Jesus. Ela começa falando o porquê da necessidade de Jesus, mostrando o pecado original
final. O Velho Testamento, ele vem mostrar toda uma profecia a respeito de que viria um Cristo, viria o Messias, viria o ungido. Então o Antigo Testamento é todo uma profecia a respeito de Jesus. Mas o Novo Testamento é o cumprimento da profecia, né? Quando Jesus ele começa o seu ministério, ele vai lá na sinagoga. Eles tinham um costume, né, de na sinagoga entrar, eles tinham uns rolos lá, né, perto da porta, e para começar uma reunião eles pegavam um rolo. Jesus chegou lá, ele pegou justamente, né, está lá em Lucas, né, falando que ele pega justamente o texto de Isaías, né, e Jesus ele vai declarar que ele era um Messias, descrito no Velho Testamento, descrito, né, lá em Isaías. Ele vai declarar ali no início do ministério dele, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, esse texto que eu acabei de falar, né, e ele me ungiu, né, para curar os quebrantados, libertar os cativos. Então ele vai declarar que ele é o ungido. O Novo Testamento vai falar do cumprimento da profecia e que ele é o Messias, ele é o ungido. O ministério de Jesus, ele começou com o seu batismo e tentação. Jesus ele foi ao Jordão para se submeter ao Pai, para se submeter à vontade de Deus e receber a unção. Quando ele desce as águas batismais ali pelas mãos de João Batista, né, o Espírito vem sobre ele quando a pomba vem sobre a cabeça dele. Ele é ungido, o Espírito de Deus vem. Ali estava presente a Trindade, Jesus, né, sendo batizado, o Espírito vem na forma de pomba, ele é ungido, né? E o Pai fala: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Então ele recebe a unção do Deus Pai, tá lá em Marcos 1, versículo 11. E então, depois de receber a unção, ele prosseguiu em autoridade para dominar Satanás, né? As pessoas às quais Jesus ele ministrava, eles esperavam Jesus de uma outra forma. Eles esperavam Jesus como um rei humano da linhagem de Davi. Eles esperavam Jesus, um soldado que fosse libertar, né, Israel das mãos dos romanos. Eles esperavam uma combinação de um homem forte, de um estadista, né? Mas Jesus não era esse homem. Jesus, ele nunca se desviou da direção que Deus estabeleceu. Ele veio para ser humilde, ele veio para ser servo, mesmo sendo Deus, ele veio para servir a humanidade. E ele fala que o reino dele não era humano, ele não queria tomar Israel do governo, né, dos romanos, fazer um reino humano, mas o reino dele era espiritual. Jesus não queria fama, Jesus não queria governo humano, mas Mateus 16, 22 fala que ele escolheu o caminho da cruz. Por esse motivo, o povo de Israel rejeitou a Jesus. Jesus não era o que eles esperavam ali humanamente. Às vezes, o propósito de Deus não é aquilo que o nosso coração humano almeja, mas o propósito dele é maior, é melhor do que o nosso, né? E Jesus, ele veio e o povo de Israel o rejeitou, então, por causa disso. E isso deu a Deus a oportunidade, né, de tomar um povo escolhido entre os gentios. Está lá em Romanos 11, 11, Paulo fala, né, que como Jesus ele veio, o povo de Israel o rejeitou, né, então a salvação ela foi aberta como um parêntese, foi aberta para os gentios. Jesus, ele cumpriu o seu ministério, ele pregou, ele orou, ele realizou ministérios, ele preparou discípulos para continuarem a sua obra, né? E então chegou o momento do seu maior ministério, a razão dele ter vindo à terra em forma de homem, né? Que foi o sacrifício.
Então Jesus, ele vai e anuncia aos seus discípulos que a cruz era parte do plano de Deus para os messias. Ele faz isso lá na mesma conversa que ele continuou lá com os discípulos, né? Quando ele estava conversando com Pedro, no versículo que eu usei primeiro, lá em Lucas 24, 25 a 48, né? No próprio texto de Mateus 16, eu li o 15 e o 16 no começo, no 21 fala, né, que o sacrifício e a morte faziam parte do ministério, era a parte principal, e que no devido tempo essa profecia ia ser cumprida. Jesus, ele podia ter escapado da morte, ele podia ter negado a sua divindade, porém ele persistiu no seu testemunho, né? Ele morreu na cruz que levava inscrição: este é o Rei dos Judeus, né? Mas Jesus, ele levantou dentre os mortos, ele ressuscitou, ele ascendeu à destra de Deus, né? Onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então, eu já falei aqui sobre a natureza de Jesus, que ele é filho de Deus, ele é o Verbo, ele é Senhor, ele é filho do homem, ele é Cristo, mas ele também é descrito, né, em 2 Samuel 7,16, né, fala que, cumprindo essa promessa que está lá em 2 Samuel 7,16, ele é descrito como filho de Davi, que mostra a linhagem real de Jesus. Deus prometeu a Davi que a sua linhagem seria eterna, que o seu reino seria eterno, né? Então Jesus era filho de Davi, ele era descendente de Davi, ele tinha linhagem real, mas ele também é Jesus, né? Cristo significa Messias, o ungido, né? Jesus mostra a obra salvadora, né? A palavra Jesus significa Salvador. Então, Jesus Cristo, Salvador ungido, né? Jesus, Salvador, Cristo ungido, né? Mateus 1, Gálatas 4, versículo 4 e 5 fala assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mateus 1:21 fala que Jesus, ao entrar no mundo, ao Redentor foi dado, né, o expressivo nome da missão suprema. Né? Mateus 1:21 fala isso, né? Quando Gabriel falou com Maria: e chamarás o seu filho Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Crucificado, Jesus, ele cumpriu a missão indicada pelo nome que ele tinha, pois salvar o povo dos seus pecados implica em expiação, e expiação explica a morte. A aula de semana que vem é sobre expiação. Tanto na vida quanto na morte, ele foi salvador. Então, quanto à natureza de Jesus, nós temos aqui, né? Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo, ele é Senhor, ele é Filho do homem, ele é o Cristo, ele é filho de Davi e ele é Jesus. Quanto à natureza de Jesus. Quanto aos ofícios de Jesus, na época do Velho Testamento haviam 3 classes de mediadores entre Deus e o homem, né? Deus e o povo dele. Tinha o profeta, o sacerdote e o rei, né? Como lá em 1 Timóteo 2:5, Paulo fala, Cristo, ele é o perfeito mediador entre Deus e o homem, ele é o único mediador, só ele, né? Então ele reúne em si esses 3 artifícios. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Marcos 6:15, João 4:19, Marcos 6:14 mostra que Jesus, ele é profeta. Como profeta, ele mostra ao homem o caminho da salvação, ele anuncia o reino de Deus, ele descreve a natureza de Deus, ele descreve, né, a qualidade de Deus, a qualidade do homem, o que o homem precisava fazer para ser
salvo, né? Ele tem um ministério profético, né? De anunciação do reino de Deus, de anunciação da salvação, do que precisa fazer para ser salvo, de anunciação, né? Da sua morte, da sua ascensão, da anunciação da sua volta para buscar a igreja, estabelecer o seu reino eterno. Então ele é um profeta, quando ele anuncia as coisas que estão por vir, mas também ele é sacerdote. Paulo, né, o autor dos Hebreus, capítulo 8, versículo 3, fala: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo qual é necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Jesus na cruz do Calvário, como sacerdote, né? Ele era de linhagem sacerdotal, ele era sacerdote. Como sacerdote, ele tinha que ter alguma coisa para oferecer. E na cruz do Calvário, Cristo, o sacerdote, ele mesmo ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo e agradável para assegurar o perdão do homem. A Bíblia fala que ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro vivo, o pão vivo que desceu dos céus, o Cordeiro de Deus. Então, como sacerdote, ele tinha ali a função de oferecer o seu próprio corpo como expiação dos pecados na cruz do Calvário. Mas ele, como sacerdote, ele oferecia também, e ele também era o Cordeiro, ele substituía o Cordeiro, porque o sacrifício com cordeiros não era um sacrifício completo, né, definitivo. Era um sacrifício que precisava ser feito todo ano, mas de Jesus não. Cordeiro de Deus, né? Era um sacrifício perfeito, não era um animal substitutivo, né? Temporário, mas era um homem mesmo, 100% homem, morrendo, um homem com a natureza adâmica, morrendo pelos pecados, né? E aí o próprio Jesus, sumo sacerdote, oferece a Deus. O sacerdote de Israel, ele era consagrado para oferecer a Deus os sacrifícios. Uma vez por ano o sacerdote ia lá e oferecia, né, no templo, no Santo dos Santos, ele oferecia um animal puro, virgem, perfeito, sem máculas, e o sangue desse animal era derramado dentro do Santo dos Santos, na tampa do propiciatório, onde tinham ali os querubins de ouro prostrados, adorando, representando o trono de Deus, e o sacerdote ele era ungido para entrar e derramar o sangue do animal. Sacrifício imperfeito que tinha que ser repetido uma vez por ano, né? Mas Jesus, como sacerdote, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para expiação dos nossos pecados. E ele não foi lá no templo, né, para derramar o sangue dele na tampa do propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, não. Mas ele foi lá, ó, no trono de verdade, no trono de graça e de misericórdia, onde Deus está assentado. E ele derramou o seu sangue, um sacrifício perfeito, né? Então ele derramou o seu sangue no trono de graça e misericórdia para expiação definitiva, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Quando ele, como sacerdote, ele oferece o seu corpo, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Pelo sacrifício de Jesus, não existe mais separação, porque ele, como sumo sacerdote, ele se ofereceu como sacrifício por nós. Mas quanto ao ofício, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei, né? Isaías 11, do 1 ao 9, né, lá em Salmo 52, vai falar que Jesus, né, a promessa de que o grande rei da casa de Davi governará não só Israel, mas todas as nações, e através do seu governo vai ter um reino de justiça, paz e prosperidade. Jesus é esse rei. Jesus, ele tem a linhagem real, ele é o rei descendente da casa de Davi, né? João 18:36 fala que Jesus nasceu para ser rei, ele tinha esse direito. Ele tinha direito de reivindicar o trono, né? Ele tinha esse direito de reivindicar também o trono humano. Ele tinha essa linhagem real. Mas ele veio para ser rei, mas o reino dele não era humano. Antes da morte de Jesus,
né? Jesus predisse a sua vinda com poder, com majestade, para julgar todas as nações. Mesmo na cruz do Calvário, né? Ele estava como rei. Tanto que o ladrão, ele percebeu isso, ele exclamou, tá lá em Lucas 23, 42, quando ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você vê que até o ladrão, ele percebeu que Jesus é rei. Lembra-te de mim daqui a pouco, né? Quando você entrar no teu reino. Depois da ressurreição, lá em Mateus 28, 18, ele fala assim: olha, é-me dado todo o poder sobre os céus e a terra. Depois da ascensão, ele foi coroado e entronizado junto ao Pai. Um dia, gente, Jesus vai voltar a essa terra. Desculpa. Né? E ele vai exercer o seu trono de glória. Seu trono vai ser estabelecido lá no Monte Sião, né? E aí vai ser um reino humano também. Até hoje foi um reino espiritual, né? Ele assentado, né, em poder, em glória, em soberania. Ele foi lá, né? Está assentado à direita de Deus, né, soberano, cheio de honra, de poder e de majestade, mas ele vai voltar à terra para exercer um governo também na terra, aonde ele julgará as nações, julgará os reinos, né, aonde ele vai ter um governo de paz, de justiça, um governo por 1000 anos, o trono dele lá em Sião, cumprindo a profecia de Davi, né, que descendente dele seria também um rei sobre as nações na forma humana, né? Então ele vai se assentar no trono de Davi, o governo vai estar, né, no domínio de Jesus, né? Todo joelho vai se prostrar, vai ver que ele é Senhor, vai ser um reino de justiça, de paz, prosperidade. Se você quiser ler lá em Isaías 65 depois, né, como vai ser o reino, né, de Jesus, né, ninguém vai ficar doente, né, o lobo e o cordeiro vão brincar, né, as pessoas que tiverem 100 anos vão ser jovenzinhas, no governo de Jesus vai ter saúde, paz, prosperidade, justiça. Toda atividade humana vai estar sob o governo de Jesus, né? A Bíblia fala que a impiedade será suprimida com vara de ferro, Satanás vai ser preso, né? Não vai estar sobre a terra vai ficar cheia do conhecimento, da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então, né, Jesus como rei, ele exerceu um reino espiritual na terra. O reino dele, né, não era o reino que os romanos, os judeus esperavam, naquela época, mas ele vai vir na terra sim, a segunda vinda dele, e ele vai reinar, e nós como igreja vamos estar ao lado dele, reinando juntamente com ele. Amém? Então, quanto aos ofícios, Jesus é profeta, sacerdote e rei, né? E vamos falar um pouquinho do ministério de Jesus na terra, né? Primeiro sobre a preparação do ministério dele. Se você quiser ler depois, Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 38, fala do nascimento de Jesus. Então a gente já falou isso algumas vezes aqui. Jesus veio em carne através do nascimento virginal, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para cumprir o sacrifício, né, pelo pecado, tendo ele ao mesmo tempo perfeita humanidade, perfeita divindade. Fixa isso, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Lucas 2, do 39 ao 52, vai falar da infância de Jesus. A Bíblia fala pouquíssimo sobre a infância até a maturidade de Jesus, né? Fala ali de Jesus no templo, conversando com os mestres, né? Quando Maria e José perderam Jesus, né? E fala ali da infância, mas fala pouco, né? A Bíblia não vai descrever muito sobre a infância, sobre a adolescência de Jesus. Depois já vai mostrar lá primeiro, né, vai falar ali de Jesus, conversando com os mestres no templo. Depois já pula lá em Mateus 3, do 13 ao 17, já vai falar do batismo lá, né, no Rio Jordão, né, quando Jesus vai até João Batista e pede para ser
batizado, ele cumpriu isso também, ele foi batizado nas águas. Na hora que ele é batizado nas águas, que ele desce as águas batismais na mão do profeta, né? Então ele cumpre, né, direitinho. Jesus não veio para quebrar as leis, ele veio para cumprir as leis, né? E ele é batizado, né? A pomba desce sobre ele, né? Representando o Espírito de Deus, né? Deus Pai fala com ele ali, né? Esse é o meu filho amado em quem eu me aprazo. E logo depois, Mateus 4, do versículo 1 ao 11, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, né? Jesus vai ficar no deserto depois, imagina isso, gente, né? Jesus começou o ministério dele 30 anos, né? Era a idade da maturidade, né, do judeu, era a idade, né, que a gente é com 18 anos, deles era com 30. Então você imagina, Jesus espera até atingir a idade da maturidade com 30 anos, ele é batizado, o Espírito desce sobre ele, o Pai fala com ele, em vez de, né, sair, né, eu vou começar a fazer o milagre, começar o ministério. Primeira coisa que o Espírito faz, leva Jesus ao deserto para ser tentado. Às vezes acontece com a gente também, né? Só que Jesus venceu o deserto, Jesus venceu a tentação. Por quê? Ele ficou 40 dias e 40 noites lá em jejum. Ele ficou no deserto, mas ele ficou em jejum para mortificar a carne. Lembra que ele era 100% homem também? Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Às vezes a gente acha que é difícil jejuar. Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Jesus, ele conhecia a palavra. Então, Satanás tentou Jesus nas suas necessidades mais básicas. Ele estava com fome, o diabo ofereceu pão, né? Ele era humano, então Satanás ofereceu fama, ofereceu glória, né? Tentou mexer com o orgulho de Jesus, né? E tentou Jesus para que de toda forma, né, ele abdicasse da condição humana. Ele queria ali que Jesus reivindicasse a sua condição divina, né? Se for Deus, pula daqui, né? Se você for Deus, faz isso. Então, ele tentando Jesus para que no orgulho dele ele se revelasse a condição divina, né? Mas aí ele ia abdicar da condição humana e ele ia fugir do propósito da cruz. Então, né, Satanás ele leva Jesus ao deserto para ser tentado, ele fica 40 dias, né, e 40 noites em jejum, e ele vence Satanás pela palavra, né, pela Bíblia, pela citação da palavra. Depois ele começa o seu ministério, né? Ele veio para cumprir a promessa de resgatar o povo, né? E ele começa a realizar milagres. Todos os milagres que Jesus fazia era para convencer de que ele era o Messias, que ele era capaz de perdoar os pecados, né? Primeiro milagre dele vai ser mostrado lá em João 2:11, né? Foi o primeiro milagre lá em Caná, que ele transformou a água em vinho. E eu quero só frisar essa parte do ministério de Jesus, que Jesus não estava preocupado, gente, com religiosidade. Jesus curava no sábado, Jesus pregava para pessoas estranhas que não eram judias. Jesus condenava a religião de aparência dos escribas e fariseus, chamava de sepulcro caiado, raça de víboras, de hipócrita, né? Ele veio realizar um ministério de amor, de justiça. Ele não julga, ele não condena os pecadores, mas ele ama e chama para perto. Você vê que ele chama Mateus, cobrador de impostos, para ser discípulo, um publicano, né? Mateus, né? Quando Jesus, aliás, Mateus, ele fala que Jesus, ele se assenta ali e ele fala que o evangelho ele não é para os sãos, ele é para os doentes. Jesus quebra estigmas, quebra preconceitos, né? Ele quebra tudo. Se você quiser saber um pouquinho a respeito do grande exemplo de vida cristã e os ensinamentos de vida cristã,
Lê o Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você vai ter ali, faz essa leitura hoje de tarde, né? Mateus 5, 6 e 7. Você vai ter um exemplo de vida cristã ensinada pelo próprio Jesus, né? Então a gente falou um pouquinho da preparação, né, da vida de Jesus para o ministério. Depois vem a sua paixão, né? Ele realizou seu ministério curando, realizando milagres, né? Ensinando aos seus discípulos, né? E aí depois começa a sua paixão. Lucas 22, do 39 ao 46, descreve Jesus no Getsêmani, ali orando com os discípulos, na luta entre a carne e o espírito, na luta, né? Quando ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas a luta com o espírito, ele lembrou, né? Ele falou, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Foi nessa hora, né, que Jesus teve que lutar, né, a carne contra o espírito. Foi a hora que o suor dele se transformou em sangue. Foi a hora que precisou descer um anjo do céu para consolar a Jesus. Foi a hora que ele estava sozinho, na hora mais difícil da vida dele, que os seus, né, discípulos dormiram e deixaram ali Jesus sofrendo, né, ali no Getsêmani, né? E depois, então, logo ali, quando ele estava descendo do Getsêmani, em João 18, do 2 ao 13, fala que Jesus é traído, né, por um dos seus discípulos, por Judas. Ele é traído com um beijo, né? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e ele foi entregue para julgamento, né? E aí Jesus fica sozinho. Em Lucas 22, do 54 ao 62, né? Pedro nega a Jesus. Pedro, que era um dos mais próximos, nega Jesus, diz que não conhece Jesus, né? E depois Jesus, ele vai, né? Então Jesus, ele passou pelo Getsêmani, por todo aquele sofrimento. Ele é traído por um dos seus discípulos, ele é negado por outro discípulo, que é Pedro. Depois ele vai para o julgamento de Pilatos, ele é rejeitado pelo povo. Está lá em Marcos, capítulo 15, do versículo 6 ao 15. Então, né, Pilatos quis lavar as suas mãos. Então, ele foi traído por... Primeiro, gente, olha só a paixão de Jesus. No Getsêmani, né, os discípulos, enquanto estavam com ele, dormiram. Enquanto ele lutava ali, né? Enquanto ele teve o sofrimento. Ele desceu do Getsêmani e foi traído por Judas. Daqui a pouco ele é negado por Pedro. Daqui a pouco, quando ele é julgado por Pilatos e Pilatos lava as suas mãos, ele é rejeitado pelo povo. Entre Cristo e Barrabás, o povo prefere libertar Barrabás, né? E, enfim, Mateus 27, do 27 ao 56, ele é crucificado. Mateus 20, 28, Hebreus 2, versículo 14, fala que a morte, ele é o propósito máximo da encarnação de Cristo, pois ela que paga o preço do pecado. Então a morte era o objetivo de Jesus vir à terra em forma de homem, né, para expiar os nossos pecados. Através da crucificação, a relação do homem com Deus foi modificada de uma forma tal que todos os homens agora podem ser salvos. Todos que aceitarem a Jesus como seu Salvador, eles poderão ser salvos, né? Então, ele morreu, né, no dia da expiação, ele morreu na Páscoa. A paixão, ela começa, né, antes de Jesus ir para o Getsêmani. Ele reúne os seus discípulos para celebrar a Páscoa, né? A Páscoa era celebrada na quinta-feira à noite, né? Na quinta-feira, depois das 6 horas, Jesus, ele faz a última ceia, uma ceia de Páscoa. Ele foi celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Depois que ele termina de celebrar a Páscoa, ele chama os seus discípulos mais próximos, né? Ele sai cantando e ele sobe, né, ao Getsêmani para orar, né? Então, ali no Getsêmani, ele passa aquele sofrimento todo, a noite toda. Quando ele desce do Getsêmani, né, ele é traído por Judas com um beijo, entregue para julgamento, né? Depois ele é negado por Pedro, né? No julgamento por Pilatos, ele é rejeitado pelo povo quando ele escolhe a Barrabás. Depois ele é crucificado, cumprindo, né, o propósito, né,
dele vir à terra em forma de homem, e ele foi crucificado que dia? Na sexta-feira mesmo, que era o dia, né, da expiação, era o dia anual da expiação, né, eu estava na Páscoa no dia anual da expiação, então no dia da expiação, no dia certo de oferecer o cordeiro como sacrifício pelos pecados, ele morre na cruz do Calvário como expiação pelos nossos pecados, né, os judeus comemoravam a Páscoa na quinta-feira, depois das 6 horas. A sexta-feira era dia da expiação. No sábado era o dia da purificação, o dia dos pães asmos, o dia do pão sem fermento, né? Significando um corpo sem pecado, né? Um dia da purificação. Nesse dia, Jesus, ele nos resgatou da mão do diabo. Ele foi lá no inferno, ele tomou as chaves da morte das mãos de Satanás, ele rasgou, né, toda a dívida do pecado, ele nos resgatou do pecado, né? No dia da purificação, ele vai lá e ele nos resgata do pecado, né? Mas no terceiro dia, no dia das primícias, que os judeus comemoravam no domingo, né, de Páscoa, as primícias, o início, né, ali na colheita, onde ele ofereciam as primícias. Jesus, então, ao terceiro dia, ele ressuscita, né? Então, ao terceiro dia, ele ressuscita, né? A gente vê lá que o túmulo estava vazio, Jesus não estava mais lá, mas ele ressuscitou. Ele aparece a Maria Madalena, ele aparece a Pedro, ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, ele aparece, né, aos 11 discípulos. Então, né, a prova da ressurreição dele, o túmulo estava vazio. Jesus não estava mais naquele túmulo, mas ele ressuscitou. E ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, ele aparece aos discípulos quando Tomé, ele precisa ver para crer, né? É Cristo mesmo, e aí Cristo mostra ali a marca dos cravos nas mãos para mostrar, né, que ele era o mesmo Jesus. Então ele ressuscita, e ele ressuscita como? Ele ressuscita com um corpo glorificado. João 20, versículo 29 fala que ele foi identificado, né, com aquele que fora colocado no túmulo, né? Ele era o mesmo Jesus, tanto que os discípulos o identificaram, tanto que tinha a marca dos cravos nas mãos, né? Ele era o mesmo corpo, mas um corpo glorificado. Lá em Romanos 6:9 fala que é um corpo que não é mais sujeito à morte, às limitações. Então é um corpo que não morre mais, que não fica doente, que não tem sofrimento, e é um corpo livre do pecado. Então, a ressurreição de Jesus, ela vai significar agora, por que ele ressuscita no dia das primícias? Porque ele morreu, ele expiou os nossos pecados para que ele fosse primícia da criação. Ele agora ressuscita como primogênito de Deus. Então ele é primícia. Todos aqueles que o aceitarem ressuscitarão juntamente com ele. Passarão da morte para a vida. Um dia, esse corpo aqui humano, ele vai se desfazer. Ele veio do pó ao pó, ele vai voltar. Mas um dia, nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitaremos juntamente com ele. E receberemos também como ele um corpo glorificado. O corpo dele tinha aparência, a mesma aparência o nosso também vai ter, né? Então, mais um corpo que não vai estar mais sujeito ao pecado, à morte, ao sofrimento, à dor, um corpo que vai morar eternamente com ele, sem choro, sem ranger de dentes, sem morte, sem nada, né? E Jesus, ele ressuscita então como primícia, né, como primogênito. Agora todos podem ser feitos filhos de Deus. E ele volta e ele passa 40 dias aqui na terra. Ele passa 40 dias com os seus discípulos, preparando para a vinda do Espírito Santo, para mostrar para os discípulos, né, que ele tinha ressuscitado e que um dia nós ressuscitaríamos também com ele, mas também para preparar. Ele fala para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém até que
Venha do alto o Espírito Santo, né? Para que vocês possam ser minhas testemunhas, para que vocês possam receber poder, né? Eu vou voltar para o Pai, eu vou ascender, eu vou lá para o Pai preparar uma morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, que habitará entre vocês, mas eu vou subir, eu vou ficar preparando uma morada, né? Mas vocês vão ficar com o Espírito Santo e eu vou voltar para buscar a minha igreja, depois eu vou voltar para governar. Então ele passa 40 dias preparando para a vinda do Espírito Santo, preparando para a criação da igreja, pedindo para os discípulos ficarem reunidos, porque depois que ele ascendesse, né, que ele subisse, o Espírito Santo ia descer, eles iam ser cheios. Então ele estava preparando para o início da igreja. Olha, fica aqui, porque vocês vão ser cheios, vocês vão receber, né, o meu poder para serem testemunhas, né, para saírem pregando. Ele fala assim, olha, né, ele está preparando os discípulos, olha, vocês vão fazer o quê? Vocês vão por todo mundo e vão pregar o evangelho, vocês vão ser minhas testemunhas, em meu nome vocês vão curar os enfermos, vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão falar em outras línguas, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos. Os 40 dias foi um intensivão mostrando para os discípulos agora, olha, vocês eram discípulos, discípulos quer dizer alunos, mas eu vou voltar para o Pai. O Espírito Santo vai descer, mas agora vocês não vão ser mais discípulos, vocês vão ser apóstolos. E apóstolo quer dizer missionário. Então tinha acabado ali na ascensão, foi o intensivão final para a formatura dos discípulos, onde eles deixariam, né, de ser apenas discípulos. Discípulo a gente é para o resto da vida, né? Mas agora também eles passariam a ter uma missão. Eles eram missionários, eles tinham uma missão, levar o evangelho a toda criatura. É a mesma missão que eu e você temos hoje, né? Após a ressurreição, né, os cristãos, né, a gente deixou de cultuar no sábado. Os judeus, eles cultuam no sábado, eles cultuavam no sábado, eles guardavam no sábado. Nós hoje cultuamos no domingo. Por quê? Em comemoração à vitória de Jesus sobre a morte. Então hoje, todo domingo que a gente separa para adorar a Deus, para estar na casa de Deus, né, a gente está comemorando a vitória de Jesus sobre a morte, comemorando a vida eterna que nós conquistamos através da ressurreição dele. A ressurreição, ela mostra, ela prova que Jesus é o Filho de Deus. Estando certo, olha para nós crentes, que um dia nós ressuscitaremos juntamente com ele, né? A ressurreição, ela coloca Jesus lá como cabeça da igreja, sentado à destra de Jesus em glória, poder e majestade, né? E depois, né, de ressuscitar e passar 40 dias, Atos 1, do versículo 9 ao 11, fala que ele ascendeu, ele subiu aos céus, né? Então é o fim, né, do período de limitações ao qual Jesus ele se sujeitou por amor a nós quando veio à terra em forma de homem, né? Ele volta ao Pai, onde Jesus está hoje. Ele está à destra de Deus. Ele é o advogado junto ao Pai que intercede por nós. Ele está lá, né, como justo, como advogado. Ele está lá à destra de Deus, governando a igreja, porque a igreja está aqui como corpo de Jesus na terra para cumprir o ministério de Jesus. Ele está lá no Pai, né? E nós temos que cumprir. Nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Com uma missão, né? A mesma missão que Jesus deu aos discípulos, nós temos hoje, cumprir o ministério de Jesus. Ele como cabeça, sentado, cheio de glória, honra e majestade, à destra do Pai, acima de todo o poder, de todo o principado, de toda a potestade, acima dos anjos, acima de todas as coisas, ele está assentado. Ele como cabeça da igreja, ele administrando a igreja, ele é o nosso pastor,
né? Ele é o nosso bom pastor, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é a cabeça e nós como igreja, como corpo de Jesus aqui na terra, para realizar o seu ministério. E ele está lá, João 14:2 fala que ele está preparando uma morada para a gente. E nós vamos morar um dia, eternamente, com ele, né? E qual é o ministério de Jesus atual? Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o nosso pastor, né? Ele é a nossa videira verdadeira. E nós, né, somos ramos, né, enxertados nessa árvore, chamados para dar frutos na obra dele, chamados para fazer discípulos como ele fez. Nós estamos, né, plantados na videira verdadeira que é Jesus, né? Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal na qual a igreja está formada, na qual nós, povo dele, estamos formados. Ele é a nossa base, ele é a nossa edificação, ele é a pedra angular, né? A pedra angular, ali o que Pedro disse, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Essa é a base do Evangelho. Cristo é a nossa base, nós somos cristocêntricos, Cristo é a nossa base, Cristo é o nosso centro, nele está a fé, só ele pode nos salvar. Além de só ele poder nos salvar, o sacrifício expiatório dele é suficiente para perdoar os nossos pecados, nos justificar e nos fazer livres de qualquer condenação. Ele é a base, porque quando nós estamos nele, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele é a nossa pedra angular, porque se nós estamos nele, o diabo não pode nos tocar, né? Ele é a nossa pedra angular, porque através dele nós temos a nossa comunhão restaurada. Ele é a nossa pedra angular, porque se nós estivermos nele, as palavras dele estiverem em nós, nessas palavras nós estivermos nele e as palavras deles estiverem em nós, nós pediremos tudo que nós quisermos e nos será feito. A base do nosso evangelho é Jesus. Ele é a nossa religião, porque a palavra religião significa religação. Então, se perguntarem para você assim, Riane, qual é a tua religião? A minha religião é Jesus, porque Jesus me religou com Deus. A minha religião não está em templos feitos por mãos humanas, não está em sacrifícios humanos. A minha religião não está num sacrifício próprio, num esforço próprio de eu poder me salvar a mim mesma. Não, a minha religião é Jesus, porque ele é a minha religação com Deus, ele é a minha vida, ele é a minha verdade, ele que me tirou da morte para a vida, que me tirou das trevas para a luz, ele que me fez nova criatura, ele que apagou os meus pecados através do sangue dele na cruz do Calvário. Ele é o noivo que vem buscar a sua noiva, que somos nós, igreja do Senhor Jesus. Ele é o noivo que está lá pronto para vir buscar a sua noiva, nós, a igreja do Senhor Jesus. Ele vem buscar uma noiva sem rugas, uma noiva sem máculas, uma noiva lavada e remida pelo sangue de Jesus. E a qualquer momento nós vamos ouvir o nome sendo chamado, né? A qualquer momento Jesus vai vir sobre os ares. A Bíblia fala que Deus dará ordem aos seus anjos, que Jesus, o noivo, ele virá sobre os ares, e nós, os salvos, remidos pelo sangue de Jesus,
templos do Espírito Santo, feitos filhos de Deus através do sangue de Jesus, nós ouviremos nosso nome sendo chamado. A qualquer momento a trombeta vai tocar e todos nós, os salvos em Jesus, ouviremos o nosso nome sendo chamado. A Bíblia fala que os mortos em Jesus ressuscitarão primeiro e depois todos nós, os salvos, todos vamos receber um corpo glorificado como Jesus recebeu, e nós como noiva vamos subir gloriosas para encontrar o noivo nas nuvens, no arrebatamento da igreja, e comemorarmos as bodas, né, o casamento do Cordeiro, do noivo Jesus com a sua noiva, que é a igreja. E aí depois vem, né, a sua volta, né? A volta de Jesus, ela não é no arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, só a noiva que sobe para encontrar com ele nos ares. 7 anos depois, ele vai voltar, né? O arrebatamento a gente não sabe quando vai ser a qualquer momento. Qualquer momento a trombeta pode tocar. A Bíblia fala que Jesus vai vir como um ladrão. No abrir e no fechar de olhos, ele vai vir e vai chamar a sua noiva. E você, noiva, tem que estar pronta. Não pode faltar azeite na tua lâmpada. Você tem que estar pronta, porque o teu noivo vai voltar a qualquer momento. E depois da comemoração das bodas do Cordeiro, ele vai voltar. Ele vai voltar para guerrear a favor de Israel. Ele vai derrotar Satanás. Ele vai governar todas as nações. Ele vai cumprir todas as promessas do Antigo Testamento, né, dizendo que de Israel nasceria um Messias, um Salvador, que resgataria toda a humanidade e que o seu reino eterno seria estabelecido. Ele vai voltar. A promessa vai se cumprir. Prepara-te, porque o teu noivo vem. E você é noiva, você tem que estar preparada. Amém? Então hoje a gente estudou um pouquinho sobre Jesus. A aula foi grande, né? O tema Jesus tem muita coisa. Semana que vem, 7º tema, expiação, certo? Espero que você tenha gostado, aprendido um pouquinho da palavra de Deus, né? Estou à disposição para tirar dúvidas, para dar as referências depois que foram passadas também, né? Para quem quiser, quem desejar. Certo? Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor, a gente falando de Jesus, que coincidência boa, né? A gente falando de Jesus, e hoje a gente vai celebrar a nossa comunhão com Ele. Hoje é dia de ceia. E como é bom, gente, depois de 3 meses, né? Hoje nós vamos ter ceia presencial, né? Então hoje na Igreja Batista Nova Canaã de Magé, tem ceia presencial, sim, glória a Deus por isso, depois de 3 meses, né? Então tem ceia presencial, nós estamos tomando todos os cuidados, as normas, né, sanitárias todas, né? As cadeiras estão com distanciamento de 2 metros, né, entre elas, né? Só pode entrar na igreja de máscara, só pode permanecer na igreja de máscara, então só vai entrar na igreja quem tiver de máscara. Durante o culto, pastora, tem que usar máscara? Tem que usar máscara. Tem que ficar sentado na cadeira, no lugar que está marcado, não pode sentar junto. Ah, mas eu sou marido e esposa, a gente já está junto em casa, as cadeiras não podem ser mudadas de lugar, né? Não pode ter aglomeração, né? Todas as pessoas vão receber álcool em gel, né? Álcool 70 para higienização das suas mãos quando chegarem. Tem dispenser de álcool em gel em vários locais da igreja. A gente está mantendo toda a segurança, toda a norma. A Santa Ceia vai ser distribuída de forma descartável, individual. Ninguém vai estar manuseando ali na hora. Cada um vai pegar a sua embalagenzinha individual, descartável de Santa Ceia, para que não haja nenhum risco para a tua saúde. A gente está pensando na tua saúde, na tua segurança, mas a gente também está pensando nas pessoas que não podem ainda estar na igreja com a gente. Aquelas pessoas acima de 60 anos, as pessoas
pessoas que têm comorbidade, que fazem parte do grupo de risco. E além dessas pessoas, né, a gente está pedindo também as crianças pequenininhas, não as crianças maiores. As pequenininhas por quê? As crianças pequenininhas que não vão ficar correndo mesmo, e correndo, às vezes, né? Meu filho, por exemplo, de 5 anos, enquanto a gente estava gravando o vídeo lá sozinho, ele estava rolando no chão, né? Ele estava para lá e para cá, então a gente exporia as crianças, né, de uma forma desnecessária. Então, para você que faz parte do grupo de risco, tem comorbidade, está acima de 60 anos, as crianças pequenas, né, as gestantes, as parturientes, as crianças pequenas, essas pessoas, né, a gente recomenda com muito amor e cuidado por essas pessoas que fiquem em casa por enquanto, né, mas podem participar da Santa Ceia em casa. Então, se você não é grupo de risco, né? Se você se sente seguro e quer estar na igreja, vai ser um prazer imenso participar da ceia presencial com você na Igreja Batista Nova Canaã, às 7h30 da noite, onde nós vamos estar adorando juntos. Se você é grupo de risco, não pode estar na igreja ou apenas não se sente seguro ainda para estar na igreja, faça como nos outros meses. Prepara os elementos na sua casa, o pão, o suco de uva, arruma uma mesa e os chefes de família vão ministrar as ceias das suas famílias. Não vão consagrar os elementos. Eu vou consagrar os elementos, tanto na igreja para ceia presencial, quanto online também, para que você que não pode estar na igreja possa participar da ceia em casa. Amém? Então de noite tem ceia presencial para quem pode estar na igreja e ceia online para quem não pode estar na igreja. Tenha um domingo abençoado, né? Tenha uma semana abençoada, debaixo de glória, debaixo de graça, debaixo de vitória, porque ele, Jesus, morreu na cruz do Calvário para que você reine em vida juntamente com ele, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus guarde a tua família e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneça agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, amado. Para quem puder estar conosco ou na igreja ou online até 7h30 hoje, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado em família, amado, em nome de Jesus. Amo vocês. Tô morrendo de saudade. Amém?